Olá pessoal, continuando os nossos vídeos que nós estamos estudando a fé. No primeiro vídeo nós falamos o que é verdadeiramente a fé, né? Qual que é o sentido verdadeiramente da fé. E nesse segundo vídeo nós vamos comentar sobre a justificação pela fé. Mas o que é justificação pela fé? A justificação pela fé é uma doutrina da igreja protestante e que se estende às igrejas evangélicas, formulada por Martinho Lutero, onde que todos os nossos pecados, nossas transgressões à lei do Altíssimo, elas são perdoadas somente pela fé no Messias e em sua obra redentora, né? Mas será que essa doutrina da justificação pela fé, ela é um ensinamento do Messias, né? Será que ela é um ensinamento do Messias? Bom, o Messias, ele veio trazer o que para nós? O que ele veio trazer, o que ele trouxe para nós? Ele trouxe as boas novas, ou seja, o Evangelho, né? As boas novas não é uma doutrina do Messias, ele mesmo falou que não é uma doutrina dele, mas do Pai. Ele mesmo dizia, né, o Messias mesmo dizia, que os ensinamentos que ele transmitia para aquelas pessoas naquela época, e depois ele pediu para que fosse transmitido para toda a humanidade, né? Primeiro ele veio para o povo, né, de Israel, né, para os judeus ou Yahudins, e depois ele pediu para que esses ensinamentos fosse passado para todas as pessoas, para todo o mundo, todas as pessoas do mundo, né? Então ele mesmo disse que esses ensinamentos, doutrina, não era vinda dele, mas do Pai, né? Nós vemos isso em João. Deixa eu só achar aqui certinho, né? Que no Evangelho de João, né? No Evangelho de João, os judeus admiravam, né, os ensinamentos do Messias, o que o Messias ensinava. Está em João 7, versículo 15, olha só. Os judeus admiravam-se, dizendo: como é que não tens estudado com essas escrituras? Ou seja, o Messias, como ele veio, né, de uma região que é a Galileia, né, e não só de uma região, a Galileia, mas também de uma família pobre, né? Então ele não tinha estudo, né? Então os judeus perguntavam, né, como é que não tens estudado com as escrituras? O Messias respondeu-lhes, dizendo: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade dele saberá que a minha doutrina é do Pai, ou se falo de mim mesmo. Então a doutrina que ele falava, ou seja, os ensinamentos, né, que ele falava, ensinava, anunciava para os judeus, né, e depois ele mandou para todos nós, não era dele, mas era vinda do Pai. Essa doutrina, esse ensinamento é chamado de Evangelho ou Boas Novas. Em Marcos, ele começa, né, após o batismo dele por João Batista, né, ele pregava, né, após o batismo dele por João Batista e após João Batista ser preso, ele começou as suas pregações, né, a anunciar as boas novas, dizendo: completaram-se os tempos, está próximo o reino do Pai, convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos do quê? Dos vossos pecados, das suas más inclinações, das suas más obras
e convertei-vos, né? Saí dessas más obras que vocês estão fazendo e volte para o Pai. E crede o que? No Evangelho, ou seja, nos ensinamentos que o Pai estava passando através do Messias. E em que consiste esses ensinamentos? Que é o Evangelho ou as Boas Novas? Bom, nós temos a essência das Boas Novas, ou seja, do Evangelho, nos capítulos de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o qual em todas as Bíblias fala que é o Sermão da Montanha, ou do Monte. Então, nesses capítulos de Mateus 5, 6 e 7, está toda a essência do Evangelho, o ensinamento que o Messias trouxe diretamente do Pai para nós. Tem uma série de ensinamentos, então peço para que todos possam ler e estudar esses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E no final do capítulo 7, olha só, depois que ele terminou de ensinar a multidão, de ensinar as pessoas, de ensinar o Evangelho, né, as Boas Novas, ele diz o seguinte, né, 7:24 em diante: todo aquele, portanto, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra a casa, mas ela não desabou, estava fundada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será como um homem tolo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Ao terminar o Messias essas palavras, a multidão do povo se admirava de sua doutrina, porque ensinava como quem possui autoridade, não como os escribas. Então, no final, ele fala o seguinte: olha, quem escuta os meus ensinamentos, ou seja, as minhas palavras, quem escuta o Evangelho, né, essa mensagem que eu trouxe por parte do Pai, e as pratica, é como um homem sensato, um homem sábio que fundou a sua casa sobre a rocha. Mas quem não, mas quem escuta, né? Quem escuta e não esses ensinamentos não põe em prática, como fosse um tolo que fez sua casa na fundação na areia. Então, o próprio Messias ele fala que além da gente crer no Evangelho, né? Crer no Evangelho, nós temos que praticar aquilo que ele ensinou. Está bem claro isso aqui, né? Então, depois que ele ensinou o povo, né, aqui no Sermão do Monte, que eu repito, é a essência do Evangelho, o Sermão do Monte, né, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no final ele diz para a gente não só escutar essas palavras, o Evangelho,